Olá, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez discutiremos geografia geral. E o assunto hoje da aula GG05 é população. Tentaremos discutir aqui conceitos básicos da população mundial. Falaremos de conceitos como população absoluta, população relativa, crescimento vegetativo. Trataremos sobre as teorias que abordam o crescimento vegetativo, a teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista e a teoria eco-malthusiana. Falaremos também das pirâmides etárias, não é? Discutiremos a questão das 3 faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Falaremos também da questão de gênero, masculino e feminino. Enfim, tentaremos discutir aspectos da população mundial através dos seus principais conceitos. E vamos começar a aula de hoje falando do básico, não é? Quando falamos em população, é necessário identificarmos que população nos referimos. Por exemplo, existe o conceito da população absoluta e o da população relativa. População absoluta e população relativa. Quando eu falo em absoluto, o que vem à sua cabeça? Vem o todo. Portanto, quando falamos em população absoluta, falamos em quê? No número total de habitantes. Tá aqui, ó. O conceito da população absoluta é esse aqui, ó. População absoluta é o número total de habitantes. Quando um país tem uma alta população absoluta, a gente diz que ele é populoso. Portanto, o termo populoso refere-se à população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes. Podemos estabelecer um número para que você consiga visualizar sobre o que falamos. Uma grande população absoluta, quando o assunto é país, podemos estabelecer 50 milhões de habitantes. Isto é, países com mais de 50 milhões de habitantes têm uma grande população absoluta. Portanto, são populosos. Eu tenho aqui uma tabelinha já defasada, né, 2011, né, mas não houve nenhuma alteração considerável aqui nos 5 primeiros colocados, né? Podemos até tentar atualizar esses números aqui. Aqui são os 5 países mais populosos, porque tem grande população absoluta. Como disse, esse número aqui é de 2011. Vejam aqui os 5 países mais populosos. Eu tenho aqui a China. Em 2011, o censo dizia que a China... detalhe, nós temos 2 tipos de censo. O censo direto, quando é feito quase que uma contagem direta da população, através de recenseadores que vão aos domicílios, e o censo indireto. O censo indireto é aquele que é feito através do cálculo do crescimento vegetativo. Isto é, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu escrever para você aqui como é feito, né, o cálculo do crescimento vegetativo. Esse aqui, ó, você tem C ponto V. Isso aqui é crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele é igual, olha só, ele é igual a TN. O que é TN, professor? Taxa de natalidade. Então, peraí, vamos voltar aqui, peraí, fazer direitinho aqui. Ó, o crescimento vegetativo, ele é igual a TN é taxa de natalidade. Então, o crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade subtraída
Então, o crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade, que, peraí só um minuto, agora sim, ó, menos a taxa de mortalidade. Então, crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Portanto, um censo indireto é aquele que averigua essa fórmula aqui. Então, você vai pegar a taxa de natalidade de um país e subtrair da taxa de mortalidade. Mas, professor, fala, o que é taxa de natalidade? Então, vamos lá. Ó, taxa de natalidade é igual, olha só, número de nascimentos. Número de nascimentos durante um ano. Então, ó, número de nascimento durante um ano multiplicado por 1000, esse é o coeficiente, multiplica-se por 1000 o número de pessoas que nasceram durante um ano, e isso você vai dividir pela população absoluta. Então, olha só, taxa de mortalidade, aliás, taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos durante o ano multiplicado por 1000 dividido pela população absoluta. Então, o censo indireto é quando eu pego este número, a taxa de natalidade, número de nascimentos por ano vezes 1000 dividido pela população absoluta, e divido pela taxa de mortalidade, que é o número de óbitos durante um ano multiplicado por 1000, também dividido pela população absoluta. Então, segundo os números de 2011, dá uma olhadinha aqui. A China, em 2011, tinha 1.336.711.015 habitantes. 1.336.716.015 habitantes. Isto em 2011. É disparado o maior país em termos de população absoluta. O mais populoso. E tem também a Índia, que vem logo atrás. Em 2011, com quanto? Em 2011, a China tinha, olha só, a Índia tinha 1.179.172.906 habitantes. Com um detalhe, calcula-se que hoje, 2019, a população da Índia em breve ultrapassará a população da China. Por quê? Porque o controle de natalidade na Índia não deu certo, por questões religiosas. E até 2015, na China, vigorava ainda a política de um filho por casal. Então acredita-se que nos próximos 10 anos, no máximo, a população da Índia ultrapassará a população da China em população absoluta. A China, então, deixará de ser o país mais populoso, sendo ultrapassado pela Índia. O terceiro são os Estados Unidos. Mas olha o número, ó, 313.232.044 habitantes. Aí você tem o quê? Você tem aqui, ó, 25% aproximadamente da população da Índia. O terceiro país mais populoso que é os Estados Unidos tem 25% aproximadamente da população absoluta da Índia, que é o segundo. Seguido pelo arquipélago do Sudeste Asiático, a Indonésia, com 245.613.043 habitantes. Então você tem aqui o quarto país mais populoso do Sudeste Asiático. Então aqui, ó, dos 5 mais populosos, 1, 2, 3 são asiáticos. O quinto é o Brasil.
que em 2011 contava com 190.755.799 habitantes. Hoje tem aproximadamente 205 milhões de habitantes. Não é? O Brasil hoje continua em quinto lugar, 205 milhões de habitantes. Não é? Não ultrapassou ainda a Indonésia, não. Então você tem 3 países, primeiro, segundo e o quarto da Ásia, não é? Extremo Oriente, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, respectivamente. E 2 da América. Um da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos, e outro da América Latina, que é o Brasil. Na América Latina nós temos outro país bastante populoso também, que é o México, com 105 milhões de habitantes, não está entre os 10 mais populosos. Então, quando eu falo em populoso, eu falo em população absoluta. Tá? E povoado? Povoado é outra questão. Povoado, o que que é? Quando eu falo em povoado, eu falo por... Vamos lá, vamos grifar isso aqui que é importante. Falei em povoado, eu falo em... Olha aqui, ó. Número da população, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, é o mesmo que população relativa ou densidade demográfica. Deixa eu mostrar para você aqui no alto a fórmula da densidade demográfica. DD o que que é? Densidade demográfica. Como é que eu calculo a densidade demográfica? É assim, ó. Densidade demográfica é igual ao quê? Aí você vai fazer o seguinte, olha só. A densidade demográfica é igual a, olha só. Um momentinho aqui, peraí. Peraí que deu um probleminha aqui, ó. Ela é igual. Tá, agora vamos lá. A densidade demográfica é igual a, ó, população absoluta, população absoluta, tá aqui. Aí você vai fazer a população absoluta. Tá aqui. Dividida. População absoluta dividida pela área. Olha só. População absoluta. Vou pegar outra cor aqui, ficou muito ruim essa cor aqui. Agora sim. População absoluta dividida pela área. O resultado é dado em habitantes por quilômetro quadrado. Quando dissemos, então, que um país é povoado, quer dizer que ele tem uma grande população absoluta. Perdão, uma grande densidade demográfica. Uma grande população relativa. Quando dissemos que um país é povoado, ele tem uma grande densidade demográfica, uma grande população relativa. Populoso, sim, refere-se à população absoluta. E eu coloquei aqui para você alguns exemplos de países, não é, que possuem uma alta densidade demográfica, uma grande população relativa. Vem aqui ver. Notem que são todos países o quê? Com pequena área. Olha só, então você tem aqui o Principado de Mônaco, 16.410 habitantes por quilômetro quadrado. Uma outra cidade-estado lá no Sudeste Asiático, que é Singapura, 6.639 habitantes por quilômetro quadrado. A ilha de Malta, no Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, 1.267 habitantes por quilômetro quadrado. As ilhas de Maldivas, né, das Maldivas, né, 1.006 habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh, esse é um país ao sul da Índia, banhado pelo Oceano Índico, que tem um território relativamente expressivo, tamanho de Minas Gerais, mais ou menos, não é? Só que Bangladesh tem 160 milhões de habitantes. Aí você pega 160 milhões de habitantes dividido pela área, vai dar mais ou menos isso, ó, quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Bahrein, um país do Oriente Médio, 884 habitantes por quilômetro quadrado. Taiwan, não é? No Sudeste Asiático, Extremo Oriente ali, não é?
610 habitantes por quilômetro quadrado. Coreia do Sul, 474 habitantes por quilômetro quadrado. Holanda, 382 habitantes por quilômetro quadrado. Japão, 341 habitantes por quilômetro quadrado. E Bélgica, 337 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos dar um tempinho, a gente já volta com mais historinha para você.